Hoje a gente vai começar o vídeo um pouco diferente. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja bem sincero, hein? Você tem carro? Se sua resposta foi sim, esse carro que você tem aí na sua garagem é o que você realmente quer ter ou foi o que você conseguiu comprar? E eu só tô te perguntando isso porque atualmente eu tô passando uma temporada aqui no Canadá e eu ainda fico impressionado com a quantidade de pessoas que trabalham recebendo um salário mínimo como atendente de fast food e que conseguem comprar um carro bom. Enquanto que um brasileiro que já tem uma renda de 3 ou mais salários mínimos, que consegue financiar um carro popular em vários e vários meses, antigamente, não sei se você lembra, era no máximo em 48 vezes, que são 4 anos. Depois foi em 60 vezes, que são 5 anos. E agora, se eu não me engano, já tem parcelamento em até 80 vezes. E o pior é que a gente ainda acha isso normal. Claro, não tão normal ao ponto de algum abençoado achar que o carro tá barato. Mas eu digo normal no sentido de que isso não gera uma revolta na população e não existe nenhuma medida ou expectativa de que isso vai mudar. Eu nunca vou entender o fato de que no Brasil o carro deixou de ser apenas um meio de transporte, onde você leva o seu filho para a escola, ou vai fazer compras, ou vai sair no final de semana para passear, ou até mesmo para o trabalho, para virar um sinônimo de status, de dever cumprido. Se você parar para pensar, ter um carro hoje para muita gente é um novo símbolo de que venceu na vida. Mesmo que para isso ela tem que passar metade da vida dela pagando boleto. E hoje nós brasileiros vemos como o carro mais barato custar 80 mil reais. Mas aí a gente fala, fazer o quê, né? A gente tem que comprar um carro? Como se só existisse essa alternativa. E aí acaba e paga caro. Mas, na minha opinião, não é assim que deveria ser. E o começo dessa mudança passa por entendermos que esses preços atuais não são normais. E entendermos o que está por trás desses absurdos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te contar 4 grandes motivos que fazem o carro ser tão ridiculamente caro no Brasil e por quê. No fim das contas, o problema vai muito além do que as pessoas costumam imaginar. Só que antes de te contar esses 4 motivos, eu peço que você já deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, porque tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo no canal. E é muito importante que você já deixe aquele joinha para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Quando você compra um carro no Brasil, mesmo antes de você ligar o motor, você já alimentou uma máquina bem mais feroz, a máquina de arrecadação do Estado. E o mais curioso é que esse dono oculto não troca pneu, não te ajuda a pagar o seguro, nem chega junto com você na hora de botar a gasolina no seu carro. Mas ele com certeza vai pegar a parte dele, quer você queira ou não. Para você entender de fato, carro no Brasil é tributado em praticamente todas as etapas do processo. Tem IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, além de PIS, COFINS. E depois que o carro é seu, meu amigo, você acha que você está feliz da vida, não precisa pagar mais nada, só a parcelinha? Não. Você ainda tem que pagar o IPVA, o licenciamento anual e uma penca de taxas do Detran, que quando somadas, viram uma fortuna. E o pior é que isso acontece de forma em cascata. Pois o imposto que incide sobre o imposto, que incide sobre outro imposto, então a montadora paga na produção, o distribuidor paga no transporte, o lojista paga na revenda e no fim, quem é que paga tudo isso? Somado é você. Só para você ter uma noção, na média, 35% do preço final de um carro é imposto. Mas em alguns modelos, só de imposto, cerca de 55% do valor total vai direto para o governo. É o verdadeiro um para você e um para mim do Pica-Pau. Agora vamos lá, pega um papel aí de pão e vamos fazer uma continha de padaria. Vamos lá, o exemplo é o seguinte, você compra um carro de 100 mil reais. Cerca de 55 mil reais podem ir embora antes de você sequer sair da concessionária. E é por isso que o carro no Brasil tem se tornado um item de luxo, disfarçado de necessidade. O Estado transformou um bem essencial de transporte numa mina de arrecadação, em que o mais revoltante é que esse dinheiro não volta na forma de estrada boa, transporte decente ou mobilidade eficiente. Volta, ao contrário, em buraco, em cima de pedágio, assalto na hora de comprar o carro e, pior ainda, nas esquinas das ruas. Mesmo que você aceite pagar os impostos absurdos e ainda assim queira ou até precise comprar um carro, vem um segundo golpe, que é a falta de concorrência real. Talvez essa informação pegue alguns de surpresa, mas o mercado automotivo brasileiro ainda é bem pequeno, concentrado e, em muitos aspectos, cartelizado. Para você ter uma ideia, o Brasil tem uma frota hoje de cerca de 123 milhões de carros, enquanto lá nos Estados Unidos tem aproximadamente mais do que o dobro, 300 milhões.
Isso significa que lá o mercado é mais que 2 vezes o tamanho do nosso. E quando é assim, a escala de produção é muito mais eficiente. O custo por carro cai, a competição aumenta e, obviamente, quem ganha é o consumidor. Mas no Brasil é o contrário. Poucas montadoras dominam o jogo, oferecendo os mesmos modelos com pequenas variações de acabamento, motor e nome. Você muda o emblema da frente e pronto, até parece outro carro. Mas o preço, meus amigos, continua igual ou quase igual, com modelos que parecem Ctrl-C, Ctrl-V um do outro. E aqui não tô falando que a culpa é só da montadora não, tá? Tem também o problema do famoso custo Brasil. Um conjunto de fatores que deixa tudo mais caro de produzir e vender, que vai desde a infraestrutura ruim, com logísticas ineficientes, portos caros, estradas péssimas, burocracia que a gente conhece que é infinita. E uma das coisas importantes, o câmbio que muda de humor toda semana. Com o dólar uma hora abaixo de 5,50 e depois você vê já está acima de R$6. Enquanto lá fora as empresas competem por eficiência e qual produz mais e melhor, aqui elas competem para ver quem repassa o maior custo para o consumidor. E quem paga a conta, como sempre, é quem sonha em ter um carrinho na garagem. O resultado é um mercado fechado, pouco inovador e, cá entre nós, preguiçoso. Carros com tecnologia defasada, qualidade baixa, com mais plástico do que uma camisa 100% de poliéster e preços totalmente sem sentido. É por isso que quando um modelo chinês ou de qualquer outro país chega mais barato, as montadoras correm para o governo pedindo proteção tarifária. Elas não querem competir, querem que você continue pagando caro. Só para efeito de comparação, a China hoje tem, em 2025, 129 empresas montadoras de carros elétricos. E por toda essa concorrência, a briga por preços, as projeções são de que existirão apenas 15 montadoras em 2030. E sabe o que é pior? 15 ainda será melhor do que o atual número de 0 que o Brasil ostenta. O terceiro motivo que dificulta o brasileiro de comprar seu carro é que no Brasil você vai à concessionária comprar um, mas você sai pagando 2. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que tem R$100 mil paradinho na conta para comprar um carro popular à vista? Talvez você conheça 2 ou 3 pessoas no máximo? Provavelmente todas as outras pessoas que você conhece precisariam parcelar em só Deus sabe quantas vezes. E sendo sincero, isso não é uma questão apenas do Brasil. Na maioria dos países, as pessoas também têm o costume ou a necessidade de parcelar e tem até surgido bastante memes sobre o Car Payment for Life, com os gringos deixando boa parte do salário para andar de nave por aí. O problema é que as taxas de juros no Brasil já são naturalmente mais altas. E somado ao fato do score da pessoa ser baixo, pela grande inadimplência, o financiamento transforma um carro em 2. Um você dirige e o outro você paga para o banco. Mas lembra que um que você dirige, metade foi para o Estado, tá? Vamos deixar mais didático? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui? Você quer comprar um carro de 80 mil. Aí você dá uma entrada de 8 mil e você vai parcelar o restante, né, os 72 mil, em 60 vezes. Com juros de 2% ao mês. O que pode até ser mais, na verdade, tá? Mas vamos botar 2%. No fim das contas, você vai desembolsar R$ 124.278. Logo, são R$ 52.278 a mais de juros. É dinheiro suficiente para comprar outro carro mais fraquinho, um carro usado, e deixar parado na garagem, ou se o carro de outra pessoa da família. O crédito no Brasil é construído para te manter preso, não para te ajudar a conquistar seus sonhos, e o carro é o exemplo perfeito disso. Você começa com a sensação de liberdade, quando você chega na concessionária, pega a chave do carro, senta dentro do carrinho e sente aquele cheirinho gostoso de carro 0 km. Mas aí, você logo percebe que o carro te prende mais do que te liberta. Aquele livro imenso, sabe? Aquele livro de boleto pra tu pagar. Se bem que hoje em dia não é nem boleto, né? Chega lá um e-mailzinho pra você pagar. Aí, você não tem dinheiro pra pagar a parcela, ou você vê que o seu salário tá indo embora. E isso é um lembrete constante de que você não adianta fugir. No mês que vem tem outra parcela e no outro mês também, e assim até você quitar o carro. E para piorar, depois da pandemia, com a renda caindo e a Selic disparando, o abismo ficou ainda maior. Hoje, para a maioria dos brasileiros, o financiamento de um carro consome uma parte enorme do salário, às vezes metade da renda, quando somado juros, seguro e manutenção. O resultado é que milhões e milhões de brasileiros estão se endividando ainda mais para manter uma certa aparência. E dessa forma, o fetiche do carro novo está virando uma bola de neve insustentável. Mas calma aí que a gente está entrando agora no quarto e último motivo.
É um pouco decepcionante ver que o tempo passa e no Brasil ter um carro continua sendo muito mais do que ir de um ponto A a um ponto B. No Brasil, ter um carro é sobre ser alguém. Talvez seja até uma ironia o fato de que as pessoas usam a CNH como identidade ao invés do RG para se identificar. Desde pequeno, a gente cresce vendo o carro como um grande troféu. O comercial mostra o cara bem-sucedido, às vezes de terno, dirigindo em câmera lenta, o vento batendo naquele topete dele, a família sorrindo, uma esposa bem bonitona e o Golden Retriever que usa um shampoo mais caro do que eu. E o pior é que a gente acaba acreditando nisso, acreditando que ter um carro é um carimbo de vitória, de que a gente finalmente venceu na vida. Só que tem um detalhe, tem gente que passa anos pagando um carro que não cabe no orçamento, mas se recusa a pegar um carro mais em conta que caberia no orçamento só porque o cunhado ou o vizinho do lado tá com um carro 0 km na garagem. Inclusive, é bem capaz que você tenha clicado nesse vídeo pela frustração de não entender o porquê não consegue comprar o carro dos seus sonhos. Ou imagino que isso esteja deixando mal e fazendo você se comparar com outras pessoas. E é assim que o carro, que deveria ser só mais uma ferramenta de mobilidade, como bicicleta, trem, ônibus, vira uma prisão. Na maior parte dos países desenvolvidos, principalmente na Europa, pelo tamanho dos países, gente muito rica tem qualquer carro pequeno que caiba na vaga. Aliás, dizem as más línguas que até por isso eles dirigem tão mal. O problema é que essa, entre aspas, cultura do carro tem um custo, porque quando o objetivo vira um item de luxo, ele deixa de ser uma escolha racional e passa a ser uma necessidade emocional. E todo o mercado sabe disso. Sabe que o brasileiro vai se apertar, vai financiar, vai atrasar as outras contas, mas não vai abrir mão do carro. Por isso os preços continuam subindo e a demanda continua firme. Não porque a economia vai bem, mas porque o brasileiro foi condicionado a achar que não ter carro é sinônimo de fracasso. Uma mentalidade que é o combustível perfeito para o sistema que vive de explorar o desejo de quem quer chegar lá. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver pensando em comprar um carro, reflita, veja se cabe no seu orçamento, não dê um pulo a mais, comece de baixo e vai crescendo, investindo o seu dinheiro e estudando, que eu tenho certeza que um dia você trabalhando, você vai chegar lá. Por hoje é só, te vejo na próxima e eu fui!